O ciclo da água é um processo natural de circulação da água no planeta Terra. Como o nome já diz, ele é cíclico. A água evapora de rios, lagos e mares, sobe para a atmosfera, depois cai sobre a Terra em forma de chuva, se infiltra para o subsolo, escoa e abastece rios, lagos e mares. No norte do Peru, nas proximidades da floresta amazônica peruana, um lugar de rica biodiversidade e vegetação densa. As nuvens estavam carregadas de vapor de água. Houve uma precipitação e uma chuva grossa se iniciou. Entre as milhares de gotas, uma delas caía sobre uma árvore gigante, no meio da floresta. Inicialmente na copa, escorregava por entre as folhas e descia pelo tronco com mais de 100 metros de altura, tão grosso que 10 homens não conseguiam abraçá-lo. A gota d'água desceu até a base da árvore, encontrando uma pequena fresta, quase imperceptível. Passando por ela, chegava-se a uma entrada com uma escada tão longa que seu fim não podia ser visto. E a gota d'água evaporou após descer 2 ou 3 degraus. Essa escada é uma longa descida de quase 1 hora ao seu fim. Era possível chegar a um lugar metálico, compacto, mecânico. Este lugar era chamado de aldeia, uma comunidade construída muitos metros abaixo do nível do mar. Nesse lugar não era possível ter contato com os raios solares. Toda a iluminação era artificial. A aldeia era interligada por corredores de metal. Lá existiam diversos espaços destinados à escola, capacitação, trabalho, cultos e os alojamentos, onde as pessoas dormiam. Os mais privilegiados tinham dormitórios exclusivos, dormiam sozinhos. Os demais, que eram a maioria, tinham que dividi-los com mais uma ou muitas pessoas. Privacidade era um conceito esquecido. Tudo era vigiado. Mas não apenas a privacidade havia sido abolida. Conceitos como luta, revolução, escravidão, tirania haviam sido retirados do dicionário. O vocabulário na aldeia era limitado. O governo praticamente criou um outro idioma, um novo idioma, mais simples, mais pobre, mais fácil de controlar. A aldeia era liderada por Erebo, um homem sábio, extremamente calculista e cativante. Todos na aldeia gostavam de Erebo. Ele era mais que um líder, um herói. Essa admiração foi construída ao longo de muitos anos, desde que Erebo conduziu seu povo para a aldeia, sendo fundamental na construção daquele complexo há 50 anos. Todos aprendiam a lenda de Erebo na escola. Certo dia, houve um eclipse. A lua encobriu o sol e a escuridão reinou. Todos esperaram o retorno do sol, mas ele não ocorreu. Explosões radioativas contaminaram o ar, de modo que a vida humana se tornou impossível. Erebo, arriscando a própria vida, salvou seu povo, oferecendo um novo mundo na aldeia. Erebo afirmava que a natureza havia se vingado em razão de todas as intervenções humanas. A Pachamama é vingativa, dizia ele. Com seus conselhos e liderança, Erebo conseguiu a devoção de seu povo, que o seguia irrestritamente.
e trabalhava arduamente em troca de poder sobreviver na aldeia. Entre os admiradores existia um jovem, Apolo. Cabelo longo, porte físico atlético e inteligência singular lhe garantiam um perfil raro para os padrões dos moradores da aldeia. O garoto logo chamou a atenção de Erebo, que o acolheu considerando um pupilo. Apolo já havia passado dos seus 70 anos e precisava de um substituto para conduzir a comunidade. Erebo e Apolo passavam muito tempo juntos. Apolo era mais que um sucessor, ele conquistou o afeto de Erebo, que não tinha família. O líder ensinou Apolo sobre a administração, ética, política, gestão e xadrez. Passavam várias tardes jogando, inclusive, bolando estratégias, se desafiando, embora Erebo sempre vencesse. Na aldeia, com exceção de Erebo, ninguém lembrava do mundo na superfície. A história antes da aldeia era contada superficialmente nas escolas. Termos ligados ao mundo antigo eram explicados vagamente, como a chuva. Água que caía do céu. A maioria dos habitantes nasceu na aldeia ou eram muito novos quando tiveram que descer para o subterrâneo. Como poderiam imaginar algo tão peculiar como a água caindo do céu? Céu que era um teto azul muito alto. A tarefa de imaginar algo que sua visão nunca pôde captar, nem mesmo por imagens, é extremamente árdua para o ser humano. Na comunidade, novamente com exceção de Erebo, não havia pessoas idosas, pois quando elas completavam 60 anos, o governo da aldeia as encaminhava para um lugar chamado Paraíso, e nunca mais eram vistas. O pai de Apolo, Inti, dividiu o alojamento com o filho. Ele havia nascido no mundo da superfície, mas ainda criança foi para a aldeia. Inti se sentia jovem para sua idade e desempenhava atividades de engenharia na aldeia, mas ele completaria 60 anos em um mês. Apolo não queria ter que se despedir de seu pai, então teve a ideia de conversar com Erebo. Como líder, ele poderia abrir uma exceção para o pai de Apolo. O próprio Erebo tinha mais de 60 anos e continuava na aldeia. Apolo encontrou Erebo e iniciaram uma conversa. Peço que ajude meu pai. Não posso ficar sem ele. Regras devem ser seguidas, Apolo. Mas você continua aqui. Eu sou um líder, e você será depois de mim. A responsabilidade é um valor do líder, que deve colocar seus interesses pessoais de lado pelo bem do projeto. Não podemos nos precipitar. Apolo ficou extremamente decepcionado. O tempo de seu pai estava acabando. Já perto da data de aniversário de Inti, resolveu fazer um último pedido para Erebo, enquanto jogavam xadrez. Antes de sair do alojamento, enquanto caminhava em direção à porta, Apolo ouviu um pequeno barulho próximo ao duto de ventilação. Ele andou em direção ao duto curioso. O barulho parecia uma pequena máquina vinda de dentro do duto, contrastando com o silêncio do dormitório enquanto seu pai dormia. Mas Apolo desistiu de investigar o barulho. Estava com pressa e voltou a se concentrar no pedido para Erebo. Durante o jogo, mais uma vez Apolo estava perdendo. O sabor da derrota se uniu com a decepção de mais uma negativa de Erebo. Não havia mais esperanças para seu pai. O jovem foi sendo consumido por uma raiva. Mas ele sabia que não poderia perder o controle. Não se sabe o que Erebo faria. Ao perceber a desconcentração de Apolo, Erebo achou um momento oportuno para aconselhá-lo. A desatenção aos detalhes impede que novas oportunidades apareçam. Cheque.
Aquelas palavras mexeram com Apolo, que abandonou o jogo. Ele lembrou do seu dormitório. Lembrou de um detalhe que poderia ser uma grande oportunidade. Retornou para o dormitório e explorou o duto de ventilação de onde vinha o barulho. Após retirar a tampa, um passarinho saiu voando pelo espaço. Apolo tinha um olhar de susto e curiosidade. Só havia visto aquele bicho em livros. Não deveria existir vida fora da aldeia. O ar estava contaminado por um vírus mortal. O passarinho retornou pelo duto e desapareceu. As palavras de Erebo sobre atenção e oportunidade mais uma vez retornaram à cabeça do jovem. Rapidamente ele acordou seu pai. Explicou tudo aceleradamente, praticamente forçando conduzir o pai pelo espaço de ventilação, o seguindo logo atrás. Eles se espremeram por um longo tempo e seguiram até chegar numa escada. Retornando do banho, Erebo voltou sua atenção para as câmeras de segurança. O dormitório de Apolo atraiu sua atenção. Ficando espantado ao ver a abertura no duto de ar e notar a ausência de Apolo e Inti. Então Erebo foi até uma parede de concreto no seu dormitório, colocou a palma de sua mão em um lugar que parecia ser igual ao resto da parede. De repente, soou um barulho mecânico. E uma passagem é aberta, conduzindo para uma escada. Apolo e seu pai caminharam por um longo tempo até chegarem em uma fresta da qual emanava uma iluminação diferente. Apolo e Inti caminharam e se depararam com uma floresta, com muitos bichos, entre eles o passarinho. O sol brilhava fortemente. O ar era respirável. Não havia indícios de contaminação. Sem saber para onde andar, caminharam sem direção. Pela primeira vez, andavam sentindo o vento da liberdade. Até que se ouviu um disparo. Pá! Erebo ainda estava com a arma em riste. Apolo respirou aliviado. Não havia sido atingido. Mas ao seu lado, Inti caiu ao chão. A bala havia perfurado o coração de seu pai. Apolo tentou pressionar o ferimento, mas a respiração de Inti diminuía a cada momento. E com a mão que tentava estancar o sangramento, Apolo pôde sentir os batimentos do coração diminuírem lentamente até se calarem. Tudum, 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 tum, 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 tum. Nos seus últimos segundos, Inti pediu que Apolo seguisse em frente. Era como um jogo de xadrez. Não se pode retornar. Erebo via seu pupilo e tinha certeza que ele retornaria. Mostraria as fragilidades das constantes derrotas no xadrez. Apolo, enxugando as lágrimas, sorriu e gritou: "É 2, checkmate!" Uma chuva se iniciou, dissolvendo o sangue de Inti em uma grande poça. Apolo, misturando lágrimas com gotas de chuva, correu em direção à mata fechada, vendo o céu que estava longe de ser um teto azul. Nada parecia um teto azul. Erebo lembrou do tabuleiro. Retornou ao jogo de mais cedo e percebeu que o garoto havia lhe vencido pela primeira vez. Sorriu, decepcionado, mas orgulhoso. E retornou pela fresta, se escondendo da água da chuva, que seguia seu ciclo e banhava Apolo.